aí, pessoal, tudo bem? Voltando para mais uma aula do programa de monitoria do GB, na disciplina de Nutrição e Dietética do Adulto e do Idoso, que quem fala é o monitor Emanuel de Castro, aluno do sexto período de Nutrição da UGB de Barra do Piraí. Bom, hoje a gente vai focar aí no conteúdo de avaliação bioquímica, fármacos e nutrientes. Bom, a avaliação bioquímica aí ela vai estar consistindo na solicitação de exames laboratoriais pelo nutricionista, né? Você vai objetivar, você vai analisar o que está sendo necessário para aquele paciente, né? Geralmente chegam queixas de sintomas, de sinais que a gente observa que o paciente relata, e aí a gente já tem uma ideia mais ou menos do que pedir no exame laboratorial, e aí a gente realiza o pedido do exame. Claro que dentro da nossa seara, né? Você não vai extrapolar aquilo que lhe compete, obviamente, né? Porque, até por conta de falta de ética, de má profissionalismo, realmente crime, né? Existem muitos profissionais, não digo só da nutrição, né? Mas existem muitos profissionais, por exemplo, que querem atuar numa área que não lhes compete. E a gente, o nutricionista, sofre muito com isso, né? Hoje em dia, todo mundo sabe nutrição, né? Você entra na internet, tem diversos blogueiros que acreditam que sabem de nutrição, postam uma foto do corpo e aí vendem essa imagem e dizem possuir o conhecimento sem nunca ter realizado uma faculdade de nutrição. E aí a gente tem que estar, para a gente cobrar alguma coisa, a gente precisa também não realizar de forma errada. A gente precisa estar, não pode ser hipócrita, a gente tem que estar dentro do nosso escopo, para que também a gente possa cobrar que pessoas que não têm o determinado conhecimento realizam prescrições dentro da nossa área. A gente vê muito médico também que faz essa realização de prescrição de alimentação para o paciente sem ele ser nutricionista. E ele sabe que isso não pode, né? Está fora da seara do trabalho, da formação acadêmica dele, e ele realmente vai e faz. Isso não pode ser feito. Então a gente precisa estar dentro do nosso certame para que a gente também possa cobrar que as pessoas não invadam a nossa área de conhecimento para querer passar por cima do profissional que realmente está adaptado, que está estudado sobre aquele assunto. E aí é claro, óbvio que tudo tem uma limitação e os exames bioquímicos eles também vão apresentar limitações. E aí do que a gente pode analisar? A gente pode analisar diversas coisas, né? Aqui está separado o que mais interessa para o nutricionista, né? Voltando para o assunto do que está no nosso escopo ali, no que está na nossa seara de trabalho, né? E aí a gente pode observar proteína, a gente pode observar carboidrato relacionado à glicemia, por exemplo, em um exame bioquímico de paciente diabético, que você vai analisar, por exemplo, uma glicemia média estimada, você vai observar uma glicose, uma glicemia em jejum, você vai analisar uma hemoglobina glicada, né, aquela porcentagem que vai ser muito importante, e uma outra que é muito importante, que às vezes é esquecida, é o perfil da insulina do paciente, que também é importante a gente estar observando. A gente também tem lipidograma, né? Você trabalha em cima do lipidograma, você tem hepatograma, hemograma, né? Aí você vai observar aí, por exemplo, LDL, HDL, né? Nesses daí, em todos os exames de avaliação bioquímica, tá? Você observa LDL, HDL, triglicerídeo, você observa ureia, creatinina, tem vários fatores para você observar, né? Quem quer seguir nessa área de nutrição clínica, nutrição hospitalar, né? Trabalhar com atendimento de paciente em geral, né? Vamos colocar assim, trabalhar com atendimento de paciente de forma geral. Acredito eu, ao meu ver, a gente tem que realizar um exame fora o curso, fora a academia, a gente tem que realizar um curso de análise de exame bioquímico, porque é um fator muito importante e que não é tão simples assim, né? Para que se observe de maneira correta.
que se tenha as referências corretas, não se baseando apenas só nas referências fornecidas no exame pela própria empresa que realizou o exame, né? A gente tem que saber o que está analisando. Então, realizar um curso por fora da universidade de avaliação de exames bioquímicos é, na minha opinião, muito importante para quem quer seguir nessa área de nutrição a atendimento de paciente ou de cliente, né? De carência vitaminosa que a gente precisa observar e que a gente está atento, eu separei aí vitamina B12, vitamina D, ferro, folato e cálcio, são micronutrientes que a gente precisa estar atento, observando sempre, para que não se desencadeiem diversos problemas. São alguns, esses que eu separei também, eles estão presentes sempre, né? A gente observa em pacientes que apresentam carência vitaminosa, por exemplo, são os que a gente mais observa aí. E aí de fármacos e nutrientes, né? A gente precisa observar, por exemplo, uma interação medicamentosa, né, que elas correspondem à capacidade de um medicamento modificar a ação de outro administrado sucessivamente ou simultaneamente. Por quê? Porque isso pode ser tanto benéfico quanto maléfico, pode ser planejado ou não. Então, o conhecimento sobre a parte dos fármacos é muito importante, porque aí você pode fazer essa manipulação desses fármacos de forma simultânea para que haja um efeito benéfico, haja uma catalisação desse efeito, ou que você também não faça uma manipulação conjunta e que um atrapalhe a função do outro, né? Eles briguem por campo de ligação, né? A gente vê muito em bioquímica, na matéria de bioquímica, sítio de ligação, onde um vai bloquear o sítio de ligação do outro, então isso a gente tem que estar por dentro. Aí a gente tem farmacocinética, que aí a gente vai observar desde quando o medicamento ele entrou em ligação com o corpo, ele foi ingerido até o momento que ele sai, então todas essas mudanças que ele foi fornecendo aí ao organismo, né? Você analisa desde o momento que ele entra até o momento que ele sai do organismo. A gente tem a farmacodinâmica também, que é muito importante, que a gente viu em bioquímica, na matéria de bioquímica, e a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes, obviamente, existem fatores que são básicos para que todo o acadêmico de nutrição saiba, e a absorção de nutrientes ela compete muito ao nutricionista. Então, você não pode se dar o luxo de não saber como que funciona uma absorção de nutrientes, onde se inicia, por exemplo, né, de cada macronutriente, você observando, por exemplo, questão de carboidrato, onde se inicia a primeira absorção de carboidrato, né, por conta de amilase salivar, por exemplo, cavidade oral, amilase salivar, né, a absorção do amido. Então, tudo isso precisa ser observado, precisa ser muito bem estudado para que se desenvolva. Porque dentro do campo de estágio, é o que eu falei para vocês, o que eu tento trazer na aula de monitoria são experiências ou citações do que tem dentro do campo de estágio, porque a matéria já foi explicada pela professora. Então, assim, obviamente, por ser um aluno, a explicação da professora é mais completa, é mais incisiva, é mais preparada. Então eu tenho que trazer para vocês alguma coisa que lhes sirva de conhecimento. E o que vocês vão adentrar agora é no campo de estágio e é onde eu já estou permeando. Então, tento trazer algumas informações sobre do que é dentro do campo de estágio. Às vezes se torna até um pouco repetitivo, mas é o que a gente mais observa. Então, é para que vocês cheguem lá e já estejam mais preparados, porque às vezes a gente se depara com problemas que a gente às vezes não sabe resolver e de que não é simples, né? Trabalhar dentro do SUS, Sistema Único de Saúde, não é simples. A gente acaba por sofrer algumas coisas que às vezes você não espera, né? A gente tem problemas de pacientes que chegam para serem atendidos, muitas vezes até em posto de bairro, posto periférico. Existem pacientes que já chegam de uma forma mais
mais enérgica, né, para dizer assim, e que às vezes o respeito ele simplesmente não acontece. Então a gente precisa estar preparado, tanto no que diz a respeito a conhecimento, porque dentro do campo de estágio você tem que agir como profissional, né? Dentro da universidade você já tem que agir como profissional. Você é um profissional de saúde, você lida com vidas, né? Então você já precisa estar preparado. Mas não só no que diz com respeito a conhecimento. Você tem que estar preparado também psicologicamente, porque muitas coisas que acontecem, elas vão influenciar e que você não pode deixar que aquilo atrapalhe no parecer técnico. Tem que trabalhar da melhor forma possível, porque você está lidando com a vida de um paciente. E aí o peso da tem o peso da caneta, né? É desgastante, é cansativo e é muito, tipo, tem muita responsabilidade, né? Na hora que você vai realizar, por exemplo, uma proposta alimentar, você tem que saber a importância daquilo ali, a relevância de aquilo ali, e tem que ter a responsabilidade, porque você está lidando com a vida de um paciente que está confiando em você, né? O que a gente vende é a confiança, né? Todo mundo vende, toda profissão vende alguma coisa, e a profissão da área da saúde, as profissões da área da saúde, elas vendem a confiança, porque se o paciente ele não confiar em você, ele simplesmente não acata aquilo que você falou, que você propôs, e ele não retorna. Então isso precisa ser muito bem trabalhado. Bom, a gente finaliza por aqui. Aí fica para vocês seguirem nas redes sociais a universidade e até a próxima.